Aproveita que o vídeo está agora no comecinho e já deixa seu like. Sempre importante 200 likes em menos de uma hora. Isso faz com que o canal cresça e que mais pessoas venham para a nossa comunidade de reflexão. E hoje tem sido um dia agitado. Privatização do SUS, que vai ser o assunto de hoje à noite, às 8 horas. Então se inscreva no canal, ative as notificações. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim lá no Twitter, @profleoficial, pedindo que eu falasse sobre a privatização do SUS. Vou falar hoje às 8 horas da noite, então fiquem tranquilos. Agora, à tarde, eu gostaria de falar sobre um outro assunto. Porque nós tivemos no governo Bolsonaro o general Otávio do Rego Barros. E esse general Rego Barros, ele foi porta-voz do governo. Fez parte daquela, como posso dizer, daquele início do governo Bolsonaro que vários militares compuseram o governo, mas assim como o general Santos Cruz, Rego Barros também foi defenestrado do governo graças à atuação do Carlucci, o Carlos Bolsonaro. E hoje ele escreveu um texto para o Correio Brasiliense, que ele não cita Bolsonaro, mas que ele faz uma crítica severa ao governo, dizendo que o governo está cercado de bajuladores. Ele fez uma alusão muito legal, foi bem poético, podemos dizer assim, com erudito, melhor dizendo, erudito, fazendo uma alusão à Roma antiga. Foi muito legal o texto dele. Recomendo que você procure. Ele disse basicamente que o Bolsonaro está cercado por bajuladores que não falam aquilo que o presidente precisa ouvir, que não dão bons conselhos ao presidente, e que Bolsonaro basicamente foi corrompido pelo poder. Bolsonaro prometia uma coisa durante a campanha, na hora que ele foi eleito mudou completamente, dando a entender que o próprio Rego Barros tinha uma expectativa com o governo Bolsonaro que não foi atendida. E ele fez diversas críticas, disse do papel da imprensa, falou que o legislativo e também o judiciário precisam ficar atentos e acompanhar o governo de perto, que há uma possível instabilidade aí institucional que nós não temos desde o Império. Falou isso. Uma opinião pessoal do Rego Barros. Mas muitas pessoas começaram a extravasar, começaram a levar isso para a máxima potência, dizendo que o texto do Rego Barros foi, na verdade, um descontentamento geral por parte de todas as Forças Armadas, e aí nós temos que ir com muita calma. O general Santos Cruz já reclamou do governo Bolsonaro publicamente. Rego Barros também. Mas nós não podemos considerar que a opinião de um único membro das Forças Armadas, sejam ele da reserva ou não, equivalem à opinião geral da corporação. Nos últimos dias nós tivemos Bolsonaro humilhando, o governo Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro, humilhando os militares. Ele humilhou o Eduardo Pazuello. Mas o Pazuello ficou quieto, deu uma risadinha ali e continua como ministro da Saúde. A privatização do SUS nem passou por ele. Está completamente desprestigiado, mas ele continua no governo. Mourão não vai ser mais vice-presidente em 2022. O candidato vai ser outro, mas o Mourão continua. Está muito bem lá, obrigado. Então, pessoal, tem um outro, o general Luiz Eduardo Ramos, não, o general Braga Neto, também teve um bate-boca lá com o Ricardo Salles, que foi chamado de Maria Fofoca. É um senhor, general, careca, chamado de Maria Fofoca. Mas são questões pontuais. Não há um descontentamento das Forças Armadas com Bolsonaro. Esqueçam isso. E sabem por que não há? Porque Bolsonaro, ele tem isso aqui, ó. Isso aqui é a tesoura, também deve ter. Mas ele tem isso aqui. Talvez não seja tão bonita quanto essa, mas ele tem uma caneta. E com a caneta, Bolsonaro ele pode assinar decretos, ele assina orçamentos, ele assina verbas, ele faz o que ele quiser. E nós vimos nos últimos períodos que Bolsonaro tem feito repasses robustos, gordos, do tamanho do próprio Eduardo Pazuello às Forças Armadas. Aumentou o orçamento de defesa. Então ele sabe agradar as Forças Armadas. Quem em sã consciência vai morder a mão da pessoa que te está alimentando? Não vai acontecer. Então o descontentamento que nós temos são descontentamentos pontuais. De um militar aqui e outro militar ali, mas não é de toda a corporação. Então não caio nessa que o desabafo, que foi um desabafo, do Rego Barros é algo que pode ser estendido para as Forças Armadas inteiras. Porque não é. Porque não é. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se cair o Pazuello, aposto que tem um outro militar louco para pegar o cargo dele. Quando caiu o Santos Cruz,
Tinha lá um militar querendo pegar o cargo dele. Isso é normal em toda a corporação. Que outro militar tem? Hoje é o Braga Neto. É da cidadania, é o da ministra da Casa Civil. Se ele cair, vai ter alguém ali louco, um militar louco para pegar o cargo dele. Então não há problema algum de Bolsonaro com as Forças Armadas. Até mesmo porque se tivesse, as Forças Armadas já teriam que ter pulado fora do governo há muito tempo. Porque eles são cúmplices do que o Bolsonaro fez durante a Covid-19. Todas as 160 mil vidas foram tomadas de seus familiares com aval dos militares. No livro, o Mandetta fala que quando nós tivemos aquele resgate das pessoas, dos brasileiros que estavam em Wuhan, na China, logo quando começou o surto, os militares quiseram fazer aquilo um show completamente pirotécnico, hollywoodiano, que não precisava. E os próprios militares quebraram os protocolos, foram péssimos a gestão dos militares naquele episódio. E depois o próprio governo queria usar a Covid-19 como sendo uma propaganda fanista, os militares não acreditavam. Então os militares têm culpa também nisso. As Forças Armadas têm culpa, poderiam ter retirado o apoio de Bolsonaro, mas não retiraram. Então não caiam nessa que as Forças Armadas agora estão revoltadas com o Bolsonaro, porque enquanto ele tiver isso aqui, e principalmente a ponta, e ela estiver funcionando, eles sempre vão continuar apoiando o Bolsonaro. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva, ative as notificações e me siga no Twitter, @profleoficial.